tá assistindo o canal, que vem assistindo todos os meus vídeos, agradecer você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não tá entendendo nada, não sabe o que é au pair, mas gostou desse rostinho bonito que vos fala e por isso tá me dando uma chance, né? Então, assim, espero poder, né, captar a sua atenção, ficar seu amigo, ficar mais próximo, espero que você se inscreva no canal, né, você que tá procurando seu processo de au pair e tá gostando do conteúdo, se inscreve, por favor, encaminha esse vídeo pra todo mundo. Sabe os grupos de embarque que vocês montam aí no WhatsApp, né? Enfim, manda esse grupo pra... Manda esse grupo, não. Manda esse vídeo pra todos os grupos e vamos ser felizes, tá, gente? Vocês vão fazer essa pessoa aqui feliz e mais motivada pra gravar vídeo pra vocês. Show? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da direção, né? Eu recebo muitas perguntas no Instagram de pessoas que elas não se sentem muito confortáveis com a direção. E, enfim, eu vou falar um pouco sobre essa questão, vou dar um pouco de dica. Você que decidiu que vai ser au pair, você tem que pensar em algumas questões que não passaram pela sua cabeça ainda. Então, assim, por isso que é importante você assistir meu conteúdo. Enfim, lá já estou fazendo meu jabá de novo. Então, vamos lá. Tem duas perguntas, assim, que são unânimes, que as pessoas chegam e falam comigo, e assim, eu vou trazer isso pra vocês e vou trazer também como um questionamento, né, pra você pensar, olha, realmente isso é importante pensar. Que são, Isa, eu não me sinto muito confortável, eu tenho carteira, né, no Brasil, eu não me sinto muito confortável dirigindo, mas eu acho que eu vou adquirir a minha confiança com a direção aí nos Estados Unidos. Também tem gente que me fala que não se sente confortável, que não quer esse negócio de direção e que vai escolher uma família que não precise dirigir muito pra eles ou que não precise dirigir nada pra eles, né? Geralmente famílias que têm bebês e que bebê, tipo, não sai, não vai fazer atividade no parque, ou enfim, não vai fazer nada que você precise estar dirigindo ele pra longe. Então, assim, o que eu acho importante dessas duas coisas que eu falei pra vocês? Tudo bem você pensar assim, mas... Vamos pensar de outra forma. Se você tá vindo pra cá pra viver uma experiência nova, você tem que entender, né, ou pelo menos começar a entender que você tem que passar por isso. Até porque, assim, se você não se cobrar, se você não correr atrás, não for atrás de aprender a dirigir, cara, você vai passar 2 anos de au pair, mais 3 anos, 4 anos, sei lá, 5 anos da sua vida sem se sentir confiante dirigindo. Então, assim, você tem que tentar, você tem que pegar o carro do seu pai, pegar o carro da sua mãe, pegar o carro do seu irmão, pegar o carro escondido, sei lá, enfim, pega o carro de alguém, mas exercita, porque você vai perder o seu medo, né? Tem muita gente que fala que mora em cidade grande e que o trânsito é muito intenso e tudo mais. Então, assim, se você cai numa cidade, tipo, turística, tipo Nova York, você cai em São Francisco, você cai em cidades que, cara, o trânsito é caótico. Eu dirigi em Los Angeles e é foda dirigir. Tipo assim, as pessoas vão costurando de uma via pra outra e você tem que estar muito ligado, porque as pessoas metem buzina mesmo e tudo mais. Eu até falei no meu penúltimo vídeo, que aqui onde eu moro eu não sou muito de ouvir buzina, né? E aí quando eu fui pra Los Angeles eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, tô no Brasil? A parte boa é que você pode ter acesso a transporte público, né? Pode ser mais acessível, até o Uber pode ser mais barato, enfim, pode ser uma coisa boa. Por exemplo, eu já não disponho disso. Aqui onde eu moro, eu consigo ouvir o grilo cantando todo dia, porque assim, não passam ônibus, os carros, aqui é um condomínio, então assim, não passa muito carro, enfim, mas beleza, né? Imagina se não tivesse carro, se eu não conseguisse dirigir, eu não ia fazer porra nenhuma. Até porque o Uber aqui também é muito caro, né? Não tem muito Uber. E às vezes, dependendo da hora, eles cancelam a corrida. Então eu sempre tenho que estar com plano B. Eu sempre falo com uma amiga minha, olha, eu tô indo pra tal lugar, chamei Uber aqui. Se não rolar, tipo, você me leva? E aí a gente divide a gasolina e fé em Deus. Porque isso pode acontecer. Então, assim, voltando, né, àquela questão. Se você não se sente confortável em dirigir no Brasil, e você, sei lá, de repente escolher uma família que você não precisa dirigir, imagina você, linda, 6 horas da tarde, uma sexta-feira, em casa. Em casa. Porque você não tem confiança pra dirigir, né? Logo, a sua família não vai deixar o carro deles na sua mão. E
às vezes é aquela questão, tipo, você não tem ninguém que consiga te dirigir, você não tem, sei lá, os horários dos seus amigos não batem, às vezes você mora num lugar que, enfim, não é passagem, né, não é caminho pra ninguém, mas... E aí, cara? Tu vai ficar em casa porque você não consegue dirigir? Entendeu? Agora, vamos a outra questão. Você vai deixar para adquirir a sua confiança na direção aqui nos Estados Unidos? Bom, você tem que estar ciente que, assim, tem famílias e tem famílias. Tem famílias que vão, tipo, cara, eu vou ajudar ela, ela vai ficar boa, nós acreditamos, vamos com ela. Mas tem família que fala uma coisa e quando você chega aqui, eles fazem uma coisa completamente diferente. Isso aconteceu com uma amiga minha. Eles reclamaram da direção dela, mas eles mesmo não deram assistência nenhuma pra ela. E depois eles pediram rematch, alegando que um dos motivos pelo qual eles tinham pedido pelo rematch dela, né? Se você não sabe, rematch é quando a família pede pra você sair da casa, né, que enfim, que não tá rolando, não tem química entre vocês, enfim, o santo não bateu. E aí eles têm que alegar um motivo pelo qual eles estão fazendo isso, porque a sua LCC, que é a sua gerente local, vai até sua casa, né, pra entender a questão, pra ver se aquilo mesmo é um problema, se eles não podem reverter a situação. Enfim, tem família que alega que não confia na menina, fala que a menina, tipo, pode causar um acidente com o filho deles. E, cara, isso é foda mesmo, né? Porque, imagina só, você tem que dirigir a criança e você, tipo, não se sente confortável e... É uma questão de pânico pra família, né? Como é que eles vão deixar o filho deles na mão de alguém que não se sente confortável, né? Enfim. Bom, o que eu penso disso tudo? E eu gostaria que vocês pensassem também. Se vocês ainda estão no Brasil, vocês ainda têm tempo, né? Se vocês ainda não tiraram a carteira de vocês e ainda, sei lá, às vezes tiraram e não pega muito carro, pratica o máximo que vocês puderem com pessoas que amam vocês, pessoas que têm paciência com vocês, pessoas que, né, seu pai, por exemplo. Pega seu pai pra te ajudar. Eu não sei, no caso do meu... Mas enfim, pega uma pessoa que tem paciência, pede pra essa pessoa pra dar volta no bairro com você, ensina baliza e tudo mais. Que essa pessoa não vai pedir rematch, né? Ainda mais se a pessoa for sua mãe e seu pai. Não vai pedir pra você sair da casa dele. E se você der uma batidinha no carro, uma arranhadinha. Então assim, melhor bater o carro de papai e de mamãe do que bater um carro de uma pessoa que, enfim, que você nem, né, conheceu naquela semana. Conheceu naquele mês, imagina só. Tô brincando, não bata o carro dos pais de vocês, tá? Mas vocês têm que treinar e vocês têm que perder esse medo. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, eu já falei isso em diversos vídeos, né? Dependendo da área que você mora, tudo é muito longe. Então, assim, você vai na padaria, você vai, sei lá, você dirige 15 minutos pra ir na padaria. Você bota no GPS, é muito engraçado, você bota o GPS lá, trajeto. Aí dá 15 minutos de carro, dá 1h15 andando. Gente, assim... E dependendo do lugar também, não tem calçada. Então, assim, você acaba sendo obrigado a fazer as coisas de carro. E se você não se sente confortável pra dirigir, logo você não vai fazer aquela coisa de carro. Então, assim, por exemplo, você tem um break todos os dias. Tá numa família que as suas crianças vão pra escola com um ônibus escolar, aquele amarelinho bonitinho que a gente vê o filme. Então, e aí você tem um break que você poderia ir na academia, que você poderia fazer seu curso de inglês, que você poderia, enfim, fazer várias coisas. E aí você não tem carro, e aí você tem que pegar Uber todo dia pra fazer isso, né? Tratando-se da aula de inglês pra obter créditos pro programa, a sua família tem que pagar o seu deslocamento, enfim, que seja de Uber, que seja, enfim, do jeito que você decidir ir. Mas se for pra uma academia, se for pra um shopping, cara, eles não são obrigados a pagar. E aí, imagina, todo dia que você tem break, você... Beleza, se você é uma pessoa caseira, né? Eu tô falando assim, eu tô falando também muito no meu caso. Eu não aguento ficar dentro de casa. Eu não aguento ficar dentro. Nossa, eu tenho um breakzinho, eu vou ali, ó. Vou ali comprar um pastel comendo, enfim, olhando as estrelas. Porque eu tenho esse negócio, eu não consigo ficar dentro de casa por muito tempo. Mas também, se você for uma pessoa caseira, tipo, porra, show de bola pra você. Mas pensa nisso. Quão limitada você vai ser se você não conseguir dirigir. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos carros são automáticos, mas tem carro que não é também. Eu tenho uma amiga ao pé, quando ela falou que o carro dela não era automático, eu falei assim... Que ano que é o seu carro? Porque os carros são automáticos. Gente, é muito fácil. Olha esse vídeo que eu fiz do meu carro. Vocês viram só? Meu carro ainda tem uma câmera de ré, que é, assim, sensacional. Só que aqui eu dirijo uma minivan, né? No Brasil eu tinha um Celtinha. Então, assim, foi muito
tenso no início, que eu falava assim, caraca, eu não vou conseguir dirigir esse carro e tudo mais. Mas, gente, hoje em dia eu faço excursão pra balada do meu carro. Então, assim, boto minha galera toda dentro do carro, a gente divide o gás e, tipo, só vai. Entendeu? Tipo, hoje eu tô super de boa. Claro que eu tenho carteira há muito tempo, então, assim, eu sempre dirigi, tinha meu carro no Brasil, blá, 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 blá. Mas eu tive medo quando eu cheguei aqui, né? O carro era muito grande, o carro não era meu, tem toda aquela questão, né? Então, até pra quem já tem uma experiência na direção, você fica meio assim... Mas, se você já sabe dirigir um carro que não é automático, meu irmão, se você chegar aqui e vai dirigir um que é, tipo, melzinho na chupeta. Ainda mais se tiver uma câmera de ré pra te ajudar, show de bola. Bom, falei um pouco do que eu penso e tudo mais, agora eu vou falar da PID. A PID é a Permissão Internacional de Direção. Como é que você tira essa PID? Pagando. Se você já tem a sua carteira de motorista, não vou mostrar minha foto pra vocês. Ah, se bem que eu tô bonitinha, vou mostrar assim. Não vou mostrar porra nenhuma, não. Mas se você já tem a sua carteira essa caralha, CNH, você entra no site do Detran, emite a guia, que eu não sei quanto que custa, mas deve estar, assim, um órgão. E aí você tira, depois de um tempo, a sua Permissão Internacional de Direção. É bem mais barato do que tirar a sua carteira, porque eu acho que carteira, enfim, eu tirei a minha muito tempo atrás, eu acho que eu paguei R$700 na época. Hoje em dia, sei lá, sei que tem que fazer aula com simulador, tem um monte de coisa, né? E deve estar bem mais caro. Então dá uma olhadinha no site do Detran, fique ciente que você tem que ter a sua CNH e depois você tira a sua PID. Agora uma coisa que, né, você deve estar se perguntando, ai, tirei minha PID, acabou essa chatice de autoescola e tudo mais. Não. Porque você ainda chega aqui nos Estados Unidos, você ainda tem que tirar a carteira de motorista daqui, no caso do estado onde você tá indo morar. As leis variam de estado para estado. Por exemplo, eu vou falar do meu, que é o estado de Delaware. Eu acho que eu pude ficar com a minha PID por 2 meses e aí eu tive que dar a entrada no processo. Como é que funciona? No meu estado, por exemplo, eu tive que ir lá no órgão, né, do responsável por direção, blá blá blá. Peguei um livrinho e eu tive que estudar esse livrinho, tive que ler as leis de trânsito e tudo mais, entender. E depois eu fiz uns simulados, eles têm uns simulados no site, fiz os simulados e marquei minha prova. Paguei $40 por isso. Você faz no mesmo dia a prova, né? Você faz aquele negócio do olho. Como é que é o nome aquilo? Enfim, eu fiz aquilo, né? E aí você faz a prova no computador. Você passando na prova do computador, você marca a sua prova de direção. A prova de direção aqui nos Estados Unidos, ela é feita no seu próprio carro. Não é que nem no Brasil, que você, sei lá, treina num Celta, no dia da prova você faz um Celta, mas é tudo da autoescola. Aqui não, aqui você treina sozinho, tipo, sério, você treina você mesmo, você com um amigo, e aí você só marca o dia que você for fazer a sua prova. Você pode, claro, pagar por um instrutor, eu não sei quanto que isso sairia, mas o processo é bem mais prático. Eu fui com o meu carro, a única coisa que eu tive que fazer é tampar a câmera de ré, mas eu tive que fazer andar um trajeto, e aí o instrutor foi do meu lado, e eu tive que parar aquela baliza, tive que fazer baliza, parar de frente, parar na linha, enfim, tive que fazer isso tudo de novo. Mas teve amigos meus que pagaram bem mais caro e tiveram que fazer, tipo, curso de álcool e drogas, tiveram que assistir aula, enfim, varia de estado para estado. Não tem como você saber disso agora, né? Mas quando você estiver conversando com uma família, se for interessante pra você, pergunta como é que funciona essa questão da DL, ou então, sei lá, se você estiver muito interessado nessa família, vai no grupão das au pairs, ou sei lá, vai no site da cidade e vê como que funciona essa questão, porque varia. E pra gente que é au pair, a gente tem a nossa carteira válida enquanto o nosso DS for válido. Então você que tá pensando em vir pra cá de au pair e ficar por aqui depois, a sua carteira ela vai expirar assim que seu DS expirar. Se você não sabe que DS é o documento que fala, né, que mostra o que você tá vindo fazer aqui nos Estados Unidos, né? No caso, a gente vem como intercambista e aí o seu DS tem um tempo, que é o tempo que você tem, né, pra sair do país e consequentemente, a sua carteira de motorista, ela vale até aquele período. Então, assim, só recapitulando, se você não tem carteira ainda, corre atrás disso, porque você precisa da carteira para você embarcar para o seu processo de au pair. Se você decidiu fazer um intercâmbio daqui a 2, 3 anos, cara, vai praticando o máximo que você puder.
pratique em carro grande, né? Porque aqui nos Estados Unidos a maioria das famílias tem muitas crianças. Então, assim, você não vai dirigir aqui um carro que você dirige no Brasil. Então, assim, dirige um carro grande, dirige em estrada, né? Porque, é uma coisa importante que eu não tinha comentado, mas você dirige muito em highway. Então, assim, vai pegando esses macetes, né? Tipo, vai se virando. Isso vai ser uma coisa que vai ficar pra você pro resto da vida também, né? Imagina só, tipo, caraca, aprendi a dirigir, não tenho mais medo e olha que realização pessoal. Entendeu? Então pensa nisso direitinho. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês entrem no processo, assim, né? Com todos os requisitos, que você já, né? Chega aqui deitando, né, minha gente? Esse que é o importante. Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comenta. Não, comenta, né? Não deixa... Enfim, você entendeu, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima.